aventureiros. Sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. Saudações, invasores de Covil! Aqui é Ed Nascimento, o famigerado Dragão Negro, e hoje nós temos um grande nome da literatura RPGística aqui no podcast. Com vocês, JV Teixeira! Muito obrigado. E aí, JV, beleza? Tudo certo, eu não sei se você falou que eu sou grande porque eu tenho 1,86 de altura ou se quer dizer que eu escrevo bem, não sei, fiquei na dúvida aí. Acho que um pouco dos dois. Cara, eu vou te fazer a primeira e mais importante pergunta do podcast. Que dragão você é, senhor Teixeira? Rapaz, essa pergunta é complicada, hein? É a mais difícil do podcast. Confesso que fiquei matutando já antes da gente começar a gravar pra responder, entendeu? E é assim, tem duas respostas aqui, né? Que o que eu acho mais legal mesmo seria o dragão marinho, sabe? Qualquer tipo de dragão marinho. Não temos nenhum. Não tem nenhum, aproveita. Só que eu vejo uma beleza nos dragões que envolvem vento, ar, qualquer coisa assim. Por mais que eu acho meio idiota, porque quase todo dragão voa, sabe? Entende o que eu quero dizer? Mas o marinho voa e nada, é muito melhor. Exato, então, esse que é o ponto. Mas por algum motivo, pra mim, o outro tem mais beleza do que o marinho. Entendeu? Mas eu fico com o marinho, porque eu gosto de natação também, então gosto de água, sabe? Não tá ótimo. E no calor do Rio também, água é boa. Haja água. Putz. Então estamos aqui com o nosso dragão marinho pra falar sobre as Torres de Winla, o mais novo romance da editora Jambô, e que ele tá aqui pra tirar todas as nossas dúvidas. Obviamente não teremos spoilers, mas ele vai poder conversar um pouquinho com a gente sobre o romance, sobre o processo criativo, e vamos saber um pouco mais sobre o autor também, certo? Correto. Prepara a louça que eu sei que você tá lavando, já deixa tudo aí engajado que o papo vai começar. Ricardo, sobe a vinheta! Dado o início, o conclave. Cara, eu vou começar com a pergunta que eu faço sempre. Como foi o teu primeiro contato com RPG? Então, meu primeiro contato com RPG, eu diria que foram dois, na verdade, né? Porque teve... O primeiro é só um, né? É óbvio. Mas assim, teve o primeiro contato e teve depois quando eu me considero que eu me tornei RPGista. Por isso que eu falei que tem dois, né? Beleza. O primeiro contato foi com GURPS. Que eu tava... Porque assim, eu sempre fui muito de ficar criando jogos, né? Em casa. Porque filho de pobre tem que ser criativo, né? É o jeito. Você é. E aí na época que Pokémon tava bombando, assim, né? Tinha um jogo de Game Boy, né, que bombava muito na época. Eu não tinha dinheiro pra comprar o jogo. Não me fala não. Mas tinha dinheiro pra comprar uma revista com detonado. Aí eu fui e criei um jogo de tabuleiro baseado na revista, né, de Pokémon, sabe? Pô, que maneiro isso. Aí nisso eu chamava os amigos pra jogar, né, e aí teve um amigo que falou, pô, legal, cara, isso é que nem RPG, né? Eu falei, pô, que nem RPG? Como assim, né? O que é RPG, sabe? Não tinha a mínima ideia do que é. Aí falou, pô, RPG, cara, tem um amigo meu que joga, vou te levar lá um dia. Aí me levou, eu joguei uma partida de GURPS, GURPS Fantasy, né, até. E aí, não entendi quase nada, achava muito complexo, mas adorei já, sabe? Assim, a jogatina, né? Só que, era muito complexo, assim, pra mim na época, ali no começo. Eu não tinha um livro também, então meio que era aprendendo na marra, sabe? Isso é tal coisa, não sei o que, né? E é por isso que eu falo que assim, esse foi o meu primeiro contato. Entendi. Agora, quando que eu me tornei mesmo RPGista, foi pouco depois disso, na verdade, que eu tava numa banca de jornal, e aí tinha uma Dragão Brasil lá, palhada lá, aí eu peguei ela, e na Dragão Brasil, ela vinha com Tormenta, inclusive, né? A primeira edição de Tormenta, sabe? Pô, já pegou na boa, então. Isso. Aí eu li aquilo, e aí assim, foi o meu primeiro contato com o mundo de RPG, né? De poder ler ele todo, sabe? Por menor que fosse na época, né? Aí eu li aquilo, pô, achei fantástico, e pouco depois eu achei o manual de 3DT do
que na capa tem um Goku com cabelo de banana. Vocês conhecem esse? Nossa, esse daí é... Isso. Era 3DT já? Eu acho que nem era 3DT já. ainda. Era 3DT já? É. Um vermelhinho? Eu lembro desse aí. Eu não sei qual das versões, né? Porque a 3DT ganhou muita versão. Teve o vermelho, o azul, turbinado, não sei o que, né? Teve várias, né? Uma dessas aí. Eu sei que na capa tinha esse Goku com cabelo de banana. Aí sim, por ter o livro, aí eu devorei o livro, sabe? Devorei e tal. E também era um momento que aqui no Brasil tava bombando muito anime, né? Era época de Band Kids na Band, o Cartoon Network também passando muito anime e tal. E aí meio que casou esse tanto de anime que tava passando com um manual de RPG que de certa forma é voltado pra anime, né? E meio genérico também, sabe? E teve muita adaptação de todos os animes que você puder imaginar nessa época aí. E aí, pô, aí eu e os amigos aqui, a gente montou um grupo que assim, a gente começava a jogar RPG que nem doido, sabe? Adaptando anime. Aí eu jogava, sei lá, desde Tormenta mesmo medieval clássico até Sakura Card Captor, Pokémon, Dragon Ball, tudo assim, sabe? Porque hoje em dia, eu até fico vendo que eu acho que a galera joga RPG, o que não é um defeito, obviamente, né? É um tipo de jogo assim de cada um, que o pessoal acaba querendo muita adaptação de tudo, sabe? Que é tudo prontinho, né? Isso. E quando a gente era moleque, cara, assim, era imaginação mesmo, sabe? Sei lá, poder especial vai ser o Leigan do Yusuke, dane, sabe? É isso, entendeu? E assim, vai pegando as regras que tinham ali e meio que retorcendo elas pra caber no que a gente queria, entendeu? É isso que a gente fazia, né? E aí calhou do RPG se tornar mais uma brincadeira aqui entre os amigos, como, sei lá, brincar de pique na rua, ou sentar e conversar, o que fosse uma das atividades é jogar RPG, sabe? Pô, isso é uma história bonita, na moral. Pô, molequinho. Caraca, eu joguei tanto RPG na calçada, mano, na calçada da rua. Muito bom, cara. A gente chegou num ponto, cara, desse manual, né, porque também ele era um pouco mais fino, então é até mais fácil de fazer isso. A gente quase que decorou já as perícias e vantagens assim, e às vezes do nada, pô, bora jogar bola. Aí montar uma ficha de cabeça, alguém buscava um dado e ia, entendeu? Tempo bom, cara. Muito bom. Muito bom mesmo, muito bom. E tu lembra do teu primeiro personagem? Tu lembra? Cara, ó, nesse RPG de GURPS eu lembro que eu fiz um ladino. Só que eu não lembro raça dele, nada disso, entendeu? Eu lembro só do ladino porque teve uma passagem que eu roubei uma velha. Aí o meu pai me ouviu comentando que eu roubei uma velha. Pai, que papo é esse aí de... Então essa passagem ficou gravada, entendeu? Mas o personagem mesmo em si, eu não lembro do personagem em si, só essa passagem. Quem nunca passou por uma dessa com pai e mãe, né, cara? Certo. E assim, e tua relação com Tormenta? Você conhece Tormenta desde quando começou, mas tu veio acompanhando desde sempre? Ou tu ficou um tempo afastado e depois voltou com tudo? Como é que foi isso aí? Então, eu tive momentos, né, com Tormenta. Nesse primeiro momento, que foi quando eu comprei a Dragon Brasil e tal, talvez também, até por não ter acesso a outros cenários de fantasia medieval, pelo menos não acessíveis, né, que era muito barato Tormenta, sabe? Aí juntava isso com a estética anime mangá de Tormenta, né? Isso aí pegou a galera, Avenger, né? Também, isso. Então, assim, nesse comecinho, pra mim, Tormenta é tudo. Vamos jogar a fantasia medieval? Vamos. Arton, entendeu? Era isso, virou, né? quase sinônimo pra tu, né? Isso, exatamente. Esse começo era. Só que aí veio ali o período do meu ensino médio, eu fui pra uma escola que era muito longe, né? E aí eu meio que abandonei um pouco o RPG. Abandonei não, né? Diminuí muito o ritmo do RPG, sabe? O tempo, né? Por conta da falta de tempo mesmo, né? Aí fui pra faculdade, comecei a faculdade e veio aquele momento em que a gente se acha adulto, sabe? Aí eu falei, pô, arte é um negócio de criança, né? Um negócio meio RPG, sabe? Muita fantasia assim, não sei não. Acabei deixando de lado. Eis que numa comic shop assim, né? Eu tava bem afastado, na verdade, mesmo de Tormenta, assim, né? De Arton. Aí fui no meu comic shop e achei lá o Inimigo do Mundo, jogado lá, né? Eu falei, pô, cara. Aí eu vi o logozinho lá, né? Eu falei, pô, caramba, Tormenta, romance, legal, né? Nacional, assim, né? Que hoje em dia eu tenho muito contato com atores nacionais, mas na época pré-Twitter, né? Instagram e tal, né? Talvez Orkut ali, eu acho, imagino, no período, sabe? Lá no começo da internet, assim, populazona. Aí eu falei, pô, cara, legal, né? Livro nacional, interessante, vou comprar pra ver qual é, né? Aí eu comprei, aí eu conheci a Arton do Caldela, eu tive um choque assim, sabe? Esse livro é pesado, mano. Que eu falei assim, pô, calma aí, então o Arton pode ser tanto aquela Arton da
Holy Avenger ali, que é um negócio mais animado, né, assim, quanto pode ser também esse cenário pesado, pô, interessante, né? Aí me reacendeu esse desejo por Arton, sabe? Depois disso, né? Só que ainda assim eu tava um pouco afastado de RPG. Até que passaram-se alguns anos, os romances que foram saindo, eu fui lendo, né, o Crônicas e tal, assim, eu passei a acompanhar mais pelos romances do que pela parte de jogo mesmo, sabe? Entendi. Entendeu? Até eu voltar a jogar, talvez ali 1 ou 2 anos antes do Tormenta 20, que eu voltei a jogar o... Ele jogou o TRPG, então. Isso. Tanto que, assim, o meu primeiro romance mesmo, ele surgiu por conta de um personagem de TRPG, sabe? Que o meu processo de criação de personagem, tanto para RPG quanto para literatura, é um negócio meio caótico que é assim, eu olho pro que tá ao meu lado, junto e crio, entendeu? É isso. Isso é maneiro. Então, isso é maneiro. Foi um personagem que eu criei pra essa campanha, que eu queria fazer um... Eu tava lendo um Tex na época, gibizinho de Velho Oeste, né? Eu lembro, Tex, meu pai ama Tex. Eu tava vendo muito filme de samurai também. Aí eu falei, pô, vou fazer um cowboy samurai, sabe? Foi isso. E aí eu criei a ficha lá do personagem, aí mandei pro mestre, o mestre falou, pô, cara, tu tem que criar uma história aí pra justificar esse personagem maluco aí, né? Aí eu falei, pô, sério, cara? Aí vai dar trabalho. Ele falou, não, tem que criar. Aí eu falei, tá. Aí ele mandou até botar alguns pontos também em Charles Buckler por conta de ser tão excêntrico assim o personagem. É, faz sentido. Aí eu comecei a criar a história e aí a minha história ficou tipo com umas 4 ou 5 páginas assim, sabe? Que era que Olha o background do cara, mano. É que o personagem ele tinha 3 pais praticamente, né? Que era um grupo de aventureiros, né? De 3 amigos. E acaba que ele é criado pelos 3, e aí meio que um é um samurai, né? O outro era um xerife de Asgard e o outro era um pirata, se não me engano, alguma coisa assim, né? Aí quando eu olhei aquilo, eu falei, pô, cara, isso aqui é maneiro, hein, cara? Dá pra estender isso aqui, sabe? Aí eu comecei a trabalhar nesse background e criei meu primeiro romance, entendeu? Que ele é basicamente a história... Sim. A RPG do personagem. E aí você tem a história desses 3 pais, no caso, né? Desse personagem, sabe assim? Né? Que seria, na verdade, só o prólogo do meu primeiro livro. E aí já ficou grande o suficiente, eu lancei como uma história fechada mesmo, né? Assim, um dia eu quero fazer a continuação, mas aí é só o tempo mesmo, né? Me permitir pra fazer isso. Então, esse lance aí foi como você começou a escrever? Não, assim, eu escrevo desde muito pequeno, né? Só que eu sempre escrevi de forma não profissional, assim, né? Até porque eu não sabia que havia um mercado nacional. Eu conhecia os clássicos que o pessoal manda ali na escola, né? Um ou outro livro assim, mas eu não tinha conhecimento de literatura fantástica nacional, sabe? E aí, cara, eu já ia, como eu falei, né? Escrevi fanfic, escrevi história própria, assim, já em blog e tal, né? Escrevi muita coisa, mas nunca com esse viés profissional, né? Mais tempo vago e tudo mais. Sim. E aí, quando eu fui foi na Bienal aqui do Rio de 2017, talvez. Acho que foi isso. Que foi quando a Karen lançou a Joia da Alma, de Tormenta. Aí eu fui pro autógrafo, né? Eu tava na fila. E na fila, eu tava conversando com o pessoal da fila. Aí um rapaz falou, pô, cara, depois de ver meu livro lá, cara, é que eu sou um autor independente e tal. Eu falei, pô, como assim, né? Independente. O conceito pra mim não existia, né? Aí ele explicou, não, cara, eu escrevo, só que eu publico de forma própria pela internet, na Amazon, faço tiragem pequena e tal. Falei, pô, interessante. Aí eu comecei a estudar a respeito, né? Sobre isso assim, sabe? E aí eu vendo que esse cenário existia, aí eu falei, pô, vou me dedicar e vou investir meu tempo pra me tornar um autor independente, sabe? Aí eu lancei meu primeiro conto na Amazon, assim, em 2017 ainda, eu acho, né? Aí eu comecei a escrever conto, porque o conto é muito bom pra quem tá começando, pra ter noção de escrita mesmo, né? De narrativa, assim, e tal. Ah, entendi. E aí chegou num ponto ali, e nisso, em paralelo, tinha essa mesa que eu te falei de RPG lá Ah, nisso, a mesa tava rolando enquanto isso. Não, foi um pouco depois disso, entendeu? Assim, teve isso aí, eu escrevendo, aí rolou essa mesa e tal, esse background foi feito. Aí chegou num ponto que eu mesmo falei assim, pô, eu quero escrever um romance agora, sabe? Eu quero me testar, né, pra escrever algo maior, entende? Aí eu pensei, o que eu vou escrever? Aí eu lembrei desse background que eu tinha do personagem, né? Da história
dos 3 pais, como que eles se conheciam e tal. Eu falei, pô, eu vou focar nisso, né? Aí depois eu pensei, calma aí, mas como que eu escrevo um livro? Como que eu estruturo um livro? Porque isso é muito importante, né? Bom, pra mim, pelo menos. Eu sei que tem vários processos de escrita, que cada um vai por um caminho. Eu só consigo começar a escrever quando eu tô com toda a história bem definida ali, sabe? É óbvio que tem mudanças pelo caminho, né? Eu vou me surpreendendo com muita coisa, mas eu tenho que saber, pelo menos, da onde o personagem veio, né? E pra onde que ele vai, sabe? Assim, eu tenho que ter esse fio condutor, sabe? Pô, eu acho que esse jeito que você faz é o jeito mais difícil. Pensar em tudo, assim, sabe? Ter ideia de tudo logo no início não é mais complicado, cara? Pra mim, pelo menos, não. Assim, porque, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui. Ó, ainda até um pouco pra frente, né? O próprio Torre de Ungla mesmo. Quando eu comecei a estruturar ele, sabe? Aí eu coloco assim, capítulo 1, né? É lutas do torneio. Pá. Aí depois, confronto na arena. Então eu vou colocando pequenas frases só do que vai acontecer, entendeu? Eu não descrevo exatamente o que ocorre, não. Então eu destaco que vai ter uma luta, eu vou pensar essa luta só quando eu for escrever. Eu só sei que ali vai ter uma luta, entendeu? Se eu destaco assim, fulano de tal morre na parte tal. Eu sei que ele vai morrer. Como que ele vai morrer, eu não tenho a mínima ideia. Eu vou descobrir só no momento lá que eu vou escrever, entende? Então eu coloco só uma guia mesmo pra saber pra onde que eu vou, pra não ficar perdido. Então eu sei que eu tenho que sair daqui e chegar ali. É meio que isso que eu faço, entendeu? Entendi. Interessante. E aí voltando aqui pro livro, né? Eu tô assim, falei, pô, caraca, como é que eu faço pra estruturar um livro, né, cara? Porque o livro, ele não é um conto grande, né? Porque o conto, ele é outra estrutura, né? É outra estrutura, Aí eu falei, pô, então não pode ser só esticar. Eu tenho que fazer outra coisa. O que eu vou fazer? E aí na época eu tava jogando Dragon Quest alguma coisa, que eu não sei qual, que eu jogo vários Dragon Quest aí, né? Eu sou viciado em Dragon Quest. Aí eu comecei a analisar a estrutura do Dragon Quest, que é basicamente o teu personagem ou o grupo chega numa cidade, tem um problema na cidade, ele resolve, ele vai pra outra e assim segue, né? Até ele chegar no fim, com o diferencial que toda cidade que ele chega tem algum detalhe bem interessante, sabe? É uma cidade que tá tendo, sei lá, terremoto, ou uma cidade que não para de nevar nunca, né? Aí eu falei, pô, então eu vou empregar isso no meu livro, sabe? Vai ser isso, vai ser meio que uma viagem, eles passam por várias cidades, né? Cada cidade sempre é com uma característica própria assim, e a narrativa ela vai por aí, mas cada cidade meio que com início, meio e fim ali, sabe? Por mais que a história, né? Aí eu escrevi e funcionou muito bem assim, sabe, né? O livro ele é bem fechadinho, o pessoal que leu gostou. Inclusive, se você está escutando esse podcast hoje, o livro está disponível de graça na Amazon hoje e amanhã. Só procurar lá por Desgarrados, a Caçada Prateada. Quem tiver Kindle, aproveita, exclusivo aqui para os ouvintes do Covil do Dragão. Os ouvintes em dia, nem em dia. Tem que escutar hoje. Se escutar depois, já era. Perdeu. Tá ouvindo aqui, corre lá e garante seu. Valeu, JV. Obrigado aí por ter prestigiado o podcast. A galera também vai ficar feliz. Aí dando continuidade, então, né, a minha vida literária aí, né? Sim. Então, eu escrevi Os Desgarrados, eu cheguei no fim, fiquei bem feliz, assim, né? Aí fiz uma tiragem física, né, assim, bem pequena e tal, consegui vender alguns e tal. Pô, que maneiro, Aí fui fazendo tiragemzinha pequena assim, vendendo, que, isso aqui vai parecer muito papo de autoajuda, né? Ou papo de coach também, que eu não gosto, né? Mas é só uma mensagem pra galera que quer escrever. A pessoa que quer ser escritora, ela tem que parar e pensar qual é o objetivo dela. Que existe uma diferença entre você ser escritor e você ser publicado por uma editora grande. São duas coisas bem diferentes. Uma é muito fácil de se fazer, porque depende só de você. A outra depende de tantos fatores que você ficar sofrendo com isso, eu acho que chega a ser inútil, sabe? O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, com a Amazon digital, qualquer um pode chegar, escrever um livro e publicar, entende? Tem gráfica, hoje em dia é sob demanda, que tu pode publicar, faz uma tiragemzinha pequena do teu livro e tu vende. Vai em evento, vende no seu trabalho, o que for. Então assim, tu consegue publicar fácil. Agora, para tu chegar numa editora grande, aí já são outros 500. Que depende, né? É outra parada. Depende de muita coisa que definitivamente não é de você, sabe? É óbvio que tu tem que ter um bom trabalho, né? Porque quando eles vão procurar alguém, eles vão procurar uma pessoa que tenha um bom material, né? Mas é algo que não depende só do seu esforço, entende? Eu acho que se tu tiver isso em mente, tu fica muito mais leve pra tu produzir. E cria um portfólio, né, cara? Pra o cara poder, inclusive, apresentar
pras editoras maiores aí. Pois é, uma boa dica, cara, maneiro. Não é todo mundo que tá disposto a partilhar essas coisas, não. Ah, pô, cara, eu gosto muito, cara, gosto muito. Inclusive, quem quiser, eu sei que não é nem o momento aqui de dar minhas redes, não. Mas quem quiser me procurar lá no Instagram, autor JV Teixeira, e quiser perguntar qualquer coisa sobre, poxa, como é que eu faço pra publicar na Amazon? Como é que eu faço pra revisar um texto e tal? Pode falar comigo que eu respondo de boa. Eu gosto muito, assim, de conversar com o pessoal sobre produção, sabe? Incentivar a galera, porque eu tentei procurar, em certo momento da minha vida, assim, auxílio de algumas pessoas, não consegui. Aí, fuçando na internet, eu acabei achando muita coisa, né? Tem muito podcast sobre isso, né? Muito material sobre isso, sabe? Então acho legal compartilhar isso com os outros. Inclusive eu acho que vale até um episódio, né? Porque não deve ser muito diferente pro cara que quer escrever RPG. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Então, acho que vale um episódio. Pegar o Vilto Reis, que tá sempre aqui no podcast também, ele também escreve. Uhum. Pega ele, você e troca ideia aqui. Na verdade eu vou ficar olhando vocês conversarem, né? Mas fala pra gente, cara. Você já descreveu parte da sua transição de um jogador no mundo de Arton pra um cara que escreveu nesse universo. E como é que foi isso? De onde surgiu a ideia pra Torres de Winland? Vamos falar do livro agora. Tá, vamos lá então. Eu fui convidado, né, a Caia Soarelli, né, que faz parte do pessoal de Tormenta, assim, né, diretamente. Ela me convidou pelo Messenger do Facebook, né. Eu até brinco dizendo que foi Deus que mandou eu abrir o Messenger. Porque ninguém olha mais no Facebook, né? Entendeu? Aí Deus tocou meu coração e falou, abre esse Messenger aí, vê se tem alguma coisa pra tu aí. Aí eu abri, tinha uma mensagem dela lá, perguntando se eu escrevia literatura infanto juvenil, né. Aí eu falei que sim, né, mas perguntei de qual tipo, porque infanto juvenil tem, desde Percy Jackson, Harry Potter e tal, até o Menino Maluquinho, né, é tudo infanto juvenil. E aí, assim, pensando que seria alguma coisa, talvez pra aquele selo Odisseia a Jambô, sabe, né? Sim. Ou até alguma empreitada que eles quisessem fazer assim nessa vertente de infanto juvenil e nunca cogitando ser algo de Tormenta. Não por duvidar da minha capacidade, mas por ser algo mais restrito mesmo, né? Eu achava que era um pouco difícil de... Achava não, é difícil você entrar nesse universo assim. Tem até a iniciativa T20, né? Que hoje em dia te permite escrever algo pra Tormenta assim e publicar pela plataforma deles, né? Mas com convite assim, eu achava que ia ser bem complicado. A Fumi me falou, não, eu quero algo infanto juvenil do tipo Tormenta. Eu falei, calma que, né? Já ficou nervoso. Deixa o coração... Calma lá. Aí ela falou pra mim preparar uma proposta, né, pra poder enviar. Eu preparei a proposta, mas meio que no meio do caminho foi marcada uma reunião com o Cassaro. E aí nessa reunião do Cassaro, ele me deu algumas diretrizes. Ele falou assim, eu quero que você prepare uma proposta, só que tem que ser um romance se passando em um Winland, né? O protagonista, ele tem que ser um personagem inteligente. Eu não quero que seja alguém voltado pra ação assim, né? Pra pancadaria, sabe? Maneiro. E pelo que eu me lembro, foi isso que ele pediu, cara. Talvez tenha algo mais, mas assim, isso aí foi 2022, né? Fim de 2022, sabe? Então não lembro de todos os detalhes assim, né? Aí, com essa direção que ele me deu, o que eu tive que fazer? Eu tive que jogar fora o livro que estava pronto, né? Que isso, cara? Porque a Karen falou comigo, acho que foi no sábado, e aí eu passei o fim de semana relendo, né, o Tormenta 20, assim, tal, lendo também até o Tormenta Alpha, lendo de tudo, assim, pra pegar informação. Aí eu estruturei já todo um romance infanto juvenil para apresentar. Só que esse romance que eu ia apresentar era um romance seguindo um pouco aquela estrutura que eu falei que eu usei por Desgarrado, sabe? Que é uma viagem pelo mundo, se passando em várias cidades do reino, entendeu? 2 reinos, no caso, né? De Arthur. Saquei. Só que o que foi pedido foi algo unicamente em Winland. Então, assim, o que eu pensei não cabia naquela estrutura ali, sabe? Aí me enviaram o capítulo do Atlas antes de todo mundo, né? A parte de Winland. Aí eu li... Isso aí deu um gás, hein? Sim. Aí eu li o Atlas. Deve ter ajudado muito. Aí eu fui anotando tudo que eu achava interessante e tal. Aí eu perguntei pro Caçado se eu podia pegar o antigo reinado e ver assim, né? O que tem no reinado e o que não tem no Atlas. Se eu podia mexer com isso ou se era proibido, sabe? Aí ele falou assim, vê se tiver alguma ideia boa, tu me apresenta que não tem problema nenhum.
Aí eu li o Antigo Reinado, né? Peguei alguns pontos que sumiram no Atlas tive algumas ideias, né? Aí apresentei. Aí quando a gente foi pra reunião derradeira, né? Pra apresentar o projeto, eu descobri que, assim, a ideia dessa reunião era eu apresentar meio que em linhas gerais como seria o livro, né? Qual seria a ideia do livro, sabe? Mas como eu falei com você, eu preparo o livro todo direitinho, né? Então eu cheguei com o livro pronto já, sabe? Eu cheguei com... Caraca! Eu cheguei com o livro já com começo, meio e fim. É óbvio que, assim, muita coisa mudou no caminho. Isso aí é óbvio, né? Talvez se um dia eu quiser gravar algum episódio com spoiler, assim, depois de ler o livro, eu possa até falar as coisas que mudaram, sabe? Porque tem personagem que cresceu muito, sabe? Tem personagem que ia aparecer num ponto só, acabou que fez parte da trama de modo geral, sabe? Tem desfecho de personagem que ia ser um, acabou sendo outro, né? Então, assim, muita coisa mudou, porque eu faço esse planejamento do livro, só que eu sou muito aberto a mudanças. Então, só que o negócio, não, se eu definir aqui que o Zequinha vai matar um dragão no capítulo 8, ele tem que matar um dragão no capítulo 8. Não, sabe? Se por algum motivo eu achar que fica melhor o Zequinha casar com o dragão, ele vai casar com o dragão, entendeu? Porque quando você escreve também, o pessoal ganha vida, sabe? Assim, os personagens, né? Um exemplo, o Golem do grupo, que é o Ferrugem, ele é um Golem meio alheio a tudo que acontece, né? Uhum. Isso foi até aquela questão que eu falei que eu criei muita coisa olhando o que tá à minha volta. Estava lendo Asterix na época, relendo Asterix, né? E o Golem, ele é meio que um Obelix, sabe? Meio que faz manha toda hora, fica irritado com bobeira, entendeu? Uhum. É um pouco disso. E aí ele seria assim. E conforme eu tava escrevendo, assim, bem no comecinho, a minha namorada sabe que eu sou muito fã de piada merda, piada ruim, sabe? Piadinha de quinta série, né? Pô, então fechou aqui. Então, até seremos grandes amigos, então. Até porque, pra quem dá aula, isso funciona muito pra molecada. Verdade, sabe? é verdade. Isso é amarra. Então, é até uma artimanha também que eu tenho pra uma ferramenta a mais, assim, pra dar aula, né? E ela perguntou pra mim, pô, tu vai colocar piada no livro? Eu falei, não iria, mas agora eu vou, sabe? E aí, por conta dessa provocação dela, a motivação do próprio Ferrugem mudou. Que ele passou a ser alguém querendo entender o que é humor, sabe? Isso não existia, entendeu? Putz, cara, isso é bonito até. Isso é maneiro. E aí, quem lê o livro, eu acho que não imagina que isso não tava nos planos desde o começo, sabe? Porque, assim, faz parte realmente do personagem e da história. Diversos bons momentos do livro surgem por conta disso. Ele tentando fazer uma piada em um momento que não é pra piada, sabe? Assim, tem muita coisa assim que gira em torno dessa tentativa dele de entender o que é humor, sabe? Pô, isso é interessante. Isso me lembra, cara, até, se eu não me engano, tem um episódio de Star Trek, A Nova Geração, que o Data. Que é um androide, e ele quer entender isso. Ele quer entender o humor. Tem um episódio que tem uma parada assim. Uhum. E é um puto episódio bom. Caramba, cara. Que sacada. Muito foda. Aí teve esse convite. Aí eu apresentei, né, esse livro todo estruturado. Aí que o Kassab falou comigo, pô, fiquei feliz de você apresentar tudo, mas a ideia é só você falar o que tu queria fazer, sabe? Então já, pelo menos já tá pronto já, posso começar a escrever? Pode. Aí eu comecei, entendeu? Aí eu fui escrevendo aos pouquinhos, né? Foi um processo bem tranquilo de escrita. Levou quanto tempo, mais ou menos? Pode dizer? Cara, foram, se eu não me engano, foram 9 meses ao todo. Porque eu separo o livro em partes, né? Cada parte é basicamente assim, é tudo que acontece numa cidade ou num castelo, ou o que seja, né? Tudo que acontece em cada momento ali é uma parte, sabe? Uhum. E aí tem partes que são maiores do que as outras assim e tal, é só mesmo pra poder me guiar, sabe? E aí eu me programei assim, eu vou escrever pelo menos uma parte por mês, entendeu? E aí o que eu fazia? Eu escrevia aquela parte ali num ritmo mais insano, né? Acabei de escrever aquela parte, vamos supor que falta uma semana pra acabar o mês. Eu dava meio que uma relaxada, eu continuava escrevendo, né, o restante, mas sem aquele... Não é sem compromisso, não, mas sem... Sem pressão. Por exemplo, se surgisse uma festa pra mim ir, um dia que eu teria que escrever, se eu acabei a parte do mês já, eu iria pra festa, entende? Ah, entendi. Então, se eu não acabei, não. Se eu não acabei, aí é foco total. Cumprindo o prazo que você estipulou pra você mesmo, né, cara? Isso aí. Porque eu acho 9 meses pra um livro... relativamente pouco, na real. Assim como teve meses também que, assim, que foi loucura, que o mês estava acabando, né? O mês estava acabando e eu não sabe, nada, eu ficava lá, né, direto. O bom é que
diferente da maioria das pessoas, eu não sou aquele tipo de escritor que precisa de paz e silêncio pra poder escrever, sabe? Então tu tem sorte, hein? Eu não sou assim. Então eu escrevo muito pelo celular, sabe? Eu não me importo, assim, O ambiente não é um empecilho pra mim. Eu consigo escrever meio que em qualquer canto, assim, é sabe? a baita não ajuda. Então, tanto que no lançamento do livro que ocorreu dia 16 aqui no Rio, foi uma amiga minha que eu fui passar férias do meio do ano, né, de 2023, na casa dela em São Pedro da Aldeia. Foi eu, minha namorada, né, ela com o namorado dela. E aí eu escrevi parte do livro lá, porque eu não tinha acabado ainda, né, a parte do mês, né? E aí ela até lembrou que, assim, teve um dia que a gente tava indo pra alguma praia, que eu não lembro qual, a gente pegou um Uber, aí o pessoal dormindo no Uber e eu escrevendo no celular, sabe? Assim, no Uber, entendeu? O capítulo lá do... Cara, eu não consigo ler em movimento no carro. Eu passo mal, imagina escrever. Isso me ajuda muito, né? Essa facilidade que eu tenho pra fazer isso, sabe? Me ajuda muito. Com certeza. Eu só preciso realmente, assim, de sentar de frente pro computador no momento de fazer ali a revisão mais final, assim, né? Sabe? Porque, por exemplo, se for só procurar erro de português, aí pra mim é tranquilo também. Eu imprimo, em qualquer canto que eu tô, eu paro e vou lendo e procurando erro, sabe? Mas aquele pente fino final, aí tem que ser realmente de frente ao computador ali na parte do Nosso Senhor Jesus, sabe? Entendi. Cara, conta pra gente, qual foi no caso, né? Qual foi o maior desafio de você criar uma história ambientada em Winla? Porque o Winla é um reino muito icônico do cenário, sabe? Como é que foi? Qual foi o maior desafio? Você criar justo nesse reino? Então, tiveram vários desafios, né, cara? Na verdade. Alguns eu acabei burlando, né? O que me facilitou, sabe? Eu acho que o maior problema, assim, que eu encontrei logo de cara foi o seguinte. Antes de começar a escrever As Torres de Winla, né? Antes desse convite me ser apresentado, eu tinha terminado de escrever o meu segundo livro, que é o Vendetta Folclórica, que é um livro de investigação sobrenatural que se passa aqui no Rio de Janeiro, né? Dias atuais e tal, sabe? E nesse Vendetta Folclórica, o protagonista, ele caça criaturas do folclore, assim, e ele é meio que um feiticeiro também. Ele conhece algumas magias e tal, sabe? E numa ideia, assim, que depois que eu coloquei ela em prática, eu vi que eu estava maluco quando eu pensei, né? É que, por gostar muito de 24 horas da série, eu queria fazer um livro meio que em tempo real, assim. Olha só, cara! Então esse meu segundo livro se passa todo numa noite. Ele começa ali tipo 10 da noite, 11 da noite e termina 6 da manhã, sabe? Caraca! Então é tudo uma coisa só, direto, né? E quando eu fui escrevendo, pelo principal ser um feiticeiro, isso deu muito trabalho, porque assim, vamos supor que chega num ponto que ele usa um feitiço, sei lá, pra abrir uma porta, assim, por exemplo, sabe? Aí eu falo, pô, calma aí, se ele podia fazer isso aqui, por que naquela outra parte lá que ele chegou em tal local que tava fechado, ele não usou, entendeu? Então, acabava que a magia gerava muitos buracos que eu tinha que preencher com a narrativa. Entendi, é verdade. Porque assim, é algo que se fosse, por exemplo, um livro se passando em vários dias, era mais fácil, porque é só falar, não, ele só estudou tal magia depois daquele evento ali, aí é tranquilo, sabe? Mas como eu quis fazer tudo uma noite só, né, deu esse empecilho aí. Então foi um livro que ele me deu muito trabalho, não para escrever foi fácil, mas para fazer esse pente fino, tirar tudo que é buraco que podia surgir por conta disso, sabe? É tirar os furos do roteiro, né? Nossa, isso. Deve ser bem chato fazer isso. É demais assim, né? E aí me deu um ódio tremendo de magia, sabe? Eu falei, caraca, eu odeio magia. Odeio. Quando a Karen falou comigo... Olha o livro que cai no peito dele, mano. Quando a Karen falou comigo pra apresentar o material, né? Antes desse papo com o Caçado, dele falar que tinha que ser em Winla, eu falei assim, pô, tranquilo, vou apresentar uma história aqui que não haverá mago. No máximo, um NPC, um figurante ali que vai aparecer que vai usar magia, mas entre os principais, né? Não haverá nenhum mago, sabe? Aí, preparei tudo. Quando eu vou pra reunião com o Caçado, desculpa, tem que ser em Winla. Falei, caralho, puta merda, cara. Não tem pra onde correr, sabe? É a reino da magia, eu tenho que fazer. Mas aí que vem o modo que eu falei que eu burlei isso daí. Que ao ler o Atlas, né? Eu vi a questão da parte baixa da cidade, né? Dos inscientes, sabe? Falei, maravilha, o principal vai ser um insciente que sofre preconceito por não saber magia. É isso, sabe? Tá pronto aí. Eu consigo burlar, então eu vou fazer uma história que se passa no reino de magia, sem que o principal tenha que usar magia e não vou passar por aquele sufoco que eu passei antes, entendeu? E é por isso que o Cisne Belafonte é um insciente. Basicamente é isso. E daí que eu comecei esse processo criativo, sabe?
Outra dificuldade também em trabalhar com Willa é porque Tormenta, né, Arton, assim, por mais que não seja só isso, é um cenário de fantasia medieval, em sua maior parte, né? Eu sei que tem um pouco de tudo, mas em sua maior parte é isso. Só que um Willa não se encaixa nisso, sabe? Não é que não se encaixa. O que eu quero te dizer assim, pelo reino que eu acho que não cabe para o Willa uma história mais tradicional de um grupo de aventureiros que tá saindo por aí para viver aventuras, caçar tesouro ou o que for, entende? Sim. Porque, assim, a região selvagem de um Willa é muito difícil das pessoas conseguirem transitar por lá. Entende? Os bichos são muito bravos. Isso. Então é mais dentro das cidades e tal. Então eu acabo enxergando o Willa, de certa forma, mais como uma ficção científica mágica do que como uma fantasia medieval. Eu nem sei se a ideia original dos criadores ao montar um Willa foi essa, mas o Willa me lembra muito um cenário cyberpunk, Blade Runner, sabe? Aquela questão de você ter aquela separação bem definida do pessoal da parte baixa e da parte alta, entende? A parte baixa meio zoada, a parte alta uma parte mais bem trabalhada, sabe? Isso é maneiro. E aí, assim, quando eu fui escrever o livro, eu fui mais para esse viés, entendeu? E aí vem também a dificuldade na questão de justamente como um Willa, ao meu ver, assim, né, não se encaixava nesse aspecto mais fantasia medieval tradicional. Eu também achei que a narrativa que eu fosse apresentar teria que ser algo diferente, sabe? Daí que veio a história de fuga que acontece nele. Temos uma história de fuga aí, tá? Eu gosto disso aí, hein? Isso é interessante. Até a capa. A capa do livro dá pra notar isso. E a capa é muito legal. A capa é muito maneira. E os personagens, assim, quem desenhou a capa? Rapaz, deixa eu ver pra você que o livro tá aqui na minha frente. Só um minutinho aqui pra não falar besteira. Foi a Patrícia Fuca e Pamela Fuca. Pô, cara, ficou muito legal. Ficou assim, os personagens ficaram bem fofinhos, assim, sabe? Ficou muito bonitinho, ficou legal pra caramba. E aí o processo de criação de personagem, tudo assim, tem muito detalhe ali, né, cara, que eu fui colocando. Eu nem sei se as pessoas vão perceber, eu acho que não. Ó, um detalhe que, né, simples aqui. O visual do Sidney claramente é baseado ali na galera das boy bands de black music dos anos 90, ali, fim dos anos 80, né? Ele é bem estiloso mesmo. Isso aí, assim, propositalmente é isso, entendeu? Quem procurar pelo clipe do... esqueci o nome do grupo agora. Bota Breaking My Heart no YouTube, procura uma música que o Sidney aparece lá, basicamente. Tem um de MC Hammer ali também. Isso. Tá tudo bem assim, maneiro. entendeu? Tá bem maneiro. E assim, ele tem esse visual. O avô dele, né, que eu não vou revelar nada, além de que ele tem um avô, o visual do avô dele tem cabelo Black Power. Então, assim, são detalhes que eu acho que ninguém vai perceber. Mas isso é proposital. Por quê? Antes da galera dos anos 90 que usava esse cabelo, tipo o Will Smith, veio a galera dos anos 70 que usava Black Power. Entendeu? No mundo real, tô falando, sabe? Muito foda. Então, por isso que o visual do avô é assim, dele é assim, entendeu? Então, o livro tem muito detalhe, cara. Muito detalhezinho assim, de negritude, assim, digamos assim, né? Espalhado por ali, sabe? Eu acho que poucos percebem. O próprio nome do principal ser Sidney Belafonte, entendeu? Porque é o nome dos dois primeiros protagonistas negros do cinema, basicamente, assim, né? Que é o Sidney Poitier e o Henry Belafonte, sabe? Que é a junção dos dois, entendeu? Cada um fazia filme com puto easter egg, mano. Isso é um puto easter egg, muito foda. Tem muita coisa assim no livro, sabe? Muita coisa. Eu sei que a maioria do pessoal não vai pegar, né? Mas às vezes eu acho que eu escrevo o livro pra mim, sabe? Pega, cara. Ainda mais o fã de Tormenta. Pega, os caras tão danados, mano. Tem, isso eu me orgulho de falar. Tem um detalhe no livro que eu coloquei lá, né? Aí o Caçado sugeriu uma alteração. Aí eu falei, mas eu coloquei isso aqui assim porque no livro tal tava assim. Ele, tava assim? Não, então pode deixar então. Então eu botei... Nem o Caçado, entendeu? Que maneiro. Isso, agora fiquei curioso. É um detalhezinho besta, simplesinho. Vendeu os livros tudo, não consegui comprar o meu? Sacanagem. E tem algum lance no livro que reflete, assim, diretamente experiência sua no RPG? Não precisa dizer exatamente o que é, mas tem alguma parada? Cara, não. Tô tentando lembrar aqui, pelo menos, não tem. Entendi. Pra falar que não, eu não vou dizer que é algo que tem acontecido em mesas minhas, mas é o estilo de coisa que ocorre em mesas minhas, sabe? Tem umas cenas de ação que são meio caóticas,
que às vezes os personagens tomam atitudes que não seriam as mais racionais, entendeu? Não é, o bom senso não é o forte do aventureiro, né? Não. Tipo isso, entendeu? Tipo isso assim, sabe? Aí esse tipo de coisa tem, esse tipo de situação. Não que tem uma situação idêntica ao que ocorreu em mesa, mas essa vibe assim tem, entendeu? Eu acho isso legal. Quando você lê e fala, caramba, isso é muito cara de jogador de RPG fazendo isso aqui. Eu vejo muito isso no... Caramba, a animação do Critical Role lá. Ah, sim, Esqueci o nome. Vox Machina. Mas sabe, Vox Machina. Tem muita coisa ali que tu fala, a cara do jogador de RPG. E assim, que elementos de tormenta assim que você falou? Não, isso aqui tem que ser explorado no romance. Tem alguma coisa assim que tu falou, não, esse detalhezinho aqui de tormenta tem que colocar. Tem coisa assim? Deixa eu pensar aqui. Cara, assim, pelo que eu me lembre, pelo menos, tem a questão... O que teve mais em relação a isso aí foi detalhes da própria Unila, entendeu? Porque assim, quando eu fui pesquisar, né, para poder escrever, eu imprimi e comecei a destacar vários pontos que eu queria que tivesse no livro, sabe? Só que da própria Unila, nada, assim, digamos, mais genérico que englobasse Arton como um todo, entendeu? Até porque como a ideia era explorar mais o reino mesmo, e até te prejudicar, né? Se quisesse alguma coisa muito abrangente. Agora... Tem algumas coisas que eu queria para esse livro e eu consegui. Que é, além de ser um romance, além também de querendo ou não, já que é um romance, né? Vai agregar ao lore do cenário, sabe? Eu queria criar desafios aqui que pudessem ser transpostos para a mesa de jogo, entende? Opa! Então... Isso aí é maneiro! Então, assim, eu criei algumas coisas aqui que o jogador quiser pode pegar isso e usar essas coisas em jogo, entendeu? Tem como a pessoa, se quiser, fazer uma continuação dessa história aqui nessa mesa de jogo. É isso, entende? É uma história totalmente fechada ali, nela, né? Não tem continuação. Só que eu criei algumas coisas que você pode usar se quiser também no cenário, sabe? Isso foi meio que proposital, entende? Maneiro. E não tem nenhum ganchinho ali pra segunda parte, não? Cara, não assim, como eu falei, ele é bem fechado mesmo, né? Entendi. Mas se quiser me contratar pra escrever outro, tô aí, entendeu? Caçaro! Eu adoraria, cara, escrever uma série de romances assim com o Sidney pra mostrar ele crescendo, entende? Eu acho que seria bem legal, né? Porque começa com ele adolescente, aí assim, ele tem uma certa visão ali de mundo, nesse momento, né? Eu acho que ia ser legal ver ele crescendo e meio que mudando e tal. Eu sou muito fã de Dragon Ball, né, cara? Adoro Dragon Ball, sabe? Mesmo sabendo que não é perfeito assim, mas pra mim é a obra que eu mais me divirto, sabe? E uma das coisas assim que sempre me fascinou em Dragon Ball é o fato do Goku começar criança e terminar como avô, sabe? Eu acho isso uma parada muito legal, você acompanhar o personagem durante tanto tempo assim, né? E tanta mudança na vida dele. Por mais que seja só a porradinha, mas eu acho isso muito legal, sabe? Não dá pra fazer conversar e fazer um mangá, não? Não sei. Pô, seria do caralho, cara. Acho que dá, hein? Tem certas coisas que não... Mas eu prefiro não. Eu prefiro romance. Não. Se tu prefere, aí é diferente. Eu prefiro romance, Eu acho o romance mais fácil de fazer do que um mangá. Eu teria que estudar muito pra aprender a fazer história em quadrinho assim, sabe? Que é uma mídia que eu consumo, até estudo um pouco assim, consumo, só que eu não sei produzir. Entendi. Lá na frente, quem sabe, é um desafio, né? E eu consigo contar muito mais num romance do que em um isso aí com certeza. De quadrinho, com certeza. Assim, e no quadrinho, a mão dos editores pesa muito mais também, né? Do que no romance. Deve ser. Bom, pelo menos é o que eu acho, né? Até isso assim também, no romance, pô, cara, foi bem tranquilo assim, sabe? Essa parte... Pelo que tu tá falando, teve bastante liberdade pra fazer as coisas, né? Pra trabalhar. O máximo que aconteceu, assim, lembrar aqui, ó, teve, por exemplo, tem uma passagem que tem conversas acontecendo, né? Sim. Com personagens, assim, que já tem um histórico já no cenário, sabe? Aí o Caçado foi e deu uma melhorada na conversa. Ainda é o meu diálogo, só que ele acrescentou com algumas passagens de coisas que aconteceram já no cenário no decorrer do tempo, sabe? Então, melhorou o diálogo, entende? Assim, né? Deu mais desculpa, assim, pro diálogo, sabe? Entendi. Ficou mais rico também, né? Isso. Então, assim, tem coisas pontuais, assim, que aconteceu, né? Eu lembro teve passagem que ele pediu pra me dar uma melhorada na escrita por algum motivo, sabe, né? Então teve uma coisa e outra, mas tudo muito, muito tranquilo, sabe?
Nada do tipo, joga isso fora e faz outro, entendeu? Nada disso. Saquei. E te perguntar, o livro, eu acredito que, tipo assim, não tem como pré-requisito conhecer Tormenta pra poder apreciar, pra poder curtir o livro. Uhum. Não, mas você acha que ele vai ser uma literatura que vai atrair a gente pra jogar RPG? Vai trazer novos jogadores? Pra jogar RPG? Eu não sei, cara. Sinceramente, tu perguntou agora aí, eu não parei pra pensar nisso, né? Eu acho que, assim, é um livro que atrai pessoas para o mundo, sabe? Isso eu acho que sim, né? Mal comparando, tu imagina Arcane, da Netflix, sabe? Mas aí... É uma obra que saiu e o pessoal se interessou. Só que eu não sei se... Mas aí o cara vai se decepcionar um pouquinho, né? Quando for jogar o jogo. Mas o ponto que eu chegar, eu não sei se a obra é o suficiente pra fazer esse link, entendeu? Eu acho que, assim, pelo que você falou, eu acho que vai a pessoa vendo que aquilo ali faz parte de um todo, eu acho que vai interessar bastante gente. Sempre acaba, cara, trazendo, assim, a pessoa que gosta muito, ela quer conhecer mais, e aí quando menos espera... Assim, eu tô tentando fazer algo, cara, justamente nesse intuito, né? Que é quando eu procurei você pra poder gravar aqui o podcast, né? Entre outras pessoas também que eu tô procurando, que é pra deixar conteúdo na internet, entende? Porque muitas vezes você acaba de ler alguma coisa e tu quer ver a opinião de alguém, né? Quer ver alguma coisa, tu dá aquele Googlezinho rápido ali, e é muito triste quando você não acha nada, né? Então eu tô tentando produzir, tipo assim, o maior número de conteúdo possível, seja YouTube, formato podcast, formato live de Instagram, que seja, entendeu? Assim, o maior possível, para quando a pessoa procurar alguma coisa sobre o livro, achar muita informação e calhar de ver um vídeo ou escutar um podcast que for, né? E nisso, ao fazer isso, todo programa que eu vou, né, eu sempre levo o livro pro lado do RPG também. Então, se a pessoa buscar informação a respeito do livro, vai saber que tem um RPG, entende? Entendi. Pô, mas com certeza então vai atrair a galera. E eu gostei dessa sensibilidade que você teve como leitor, né, de deixar conteúdo. Porque realmente, cara, tem muitas vezes que você lê alguma coisa, aí você quer conversar sobre aquilo, aí você vê que ninguém leu. Aí você, vou procurar na internet, vou dar uma olhada. E quando tu não encontra nada, é bem, bem triste mesmo. É triste, Às vezes também, assim, você leu, ouviu até um filme e tal, e tu quer uma opinião sobre alguma coisa assim, pra ver se, né, alguém percebeu a mesma coisa que você e também não acha, sabe? Aí isso é muito ruim, né, cara? E outra coisa, pelo que você falou, transformar um livro numa aventura... é fácil. Eu acho que não. Sério? É sério. Pô, mas pelo que você falou, assim, eu pensei que ia ser tranquilão de você pegar ele e transformar ele numa aventura de RPG. Eu acho que não, cara. Porque assim, digamos que ele tem personagens e elementos que são facilmente transferíveis para RPG. Só que eu acho que a narrativa dele não tem como transformar. Melhor, não ter como é uma palavra muito forte, né? Mas eu acho que não será tão divertido quanto você ler o livro, sabe? Entendi. Mas sempre tem um. Sempre tem. Talvez seja eu? Não sei. Estou prometendo? Não. Não estou prometendo nada. Inclusive, eu acho que vai ser bem legal assim, sabe? Fazer algo assim, né? Eu acho que vai ser bem legal. Eu ficaria bem interessado pra ver como que as pessoas iam interpretar essa história, dar um toque deles assim a mais, sabe, né? Pra essa narrativa que eu criei, sabe? Só que O Inimigo do Mundo, por exemplo, é um livro que eu já enxergo ali uma estrutura mais de RPG nele. Não sei se tu concorda comigo ou não, sabe? Eu concordo. Mas ele é mais... como dizer... você consegue ver, sabe? A trama se desenrolando de um jeito bem RPGístico mesmo. Enquanto que o Flecha de Fogo já é um livro que eu não enxergo aquele ali não tem como. Uma aventura. Aquele ali, entendeu? Não dá pra fazer uma aventura mesmo, não. E aí, assim, As Torres de Unila tem muita coisa no livro que é pessoal para os personagens, assim, eles movem a trama em muitos momentos. Então, acho que por conta dessas partes, fica difícil de você fazer uma aventura com esse livro. Exceto que você coloque os 4 como NPC, e aí o jogador ia ser mais um coadjuvante ali do que alguém ativo, sabe? E assim, eu quero muito poder ler logo o livro, porque o Winla é um reino que eu gosto muito. Inclusive o Ricardo, que é editor do podcast, ele tem medo da minha Winla por causa de uma one shot que ele jogou. Né? Eu coloquei muita
muita coisa acontecendo por baixo do pano ali, e ele é meio escabriado com a Minnie Winla até hoje. E assim, é legal eu poder ver um romance que se passa num reino que eu realmente gosto bastante, que eu já criei tanta coisa nele. É legal ver um romance, é legal ver a visão de outra pessoa. Outra coisa, o livro é infanto-juvenil, mas os adultos vão conseguir se divertir tranquilo, ou tu acha que ele é mais pra jovem mesmo, não pro jovem adulto? Não, entende de boa, assim, cara. Ele é jovem adulto, né, assim, o livro, sabe? Aham. Então, assim, quando eu fui conceber o livro, a única coisa que eu pensei, cara, foi o seguinte, né, por ser infanto juvenil, né, não vai ter, obviamente, cena de sexo, cena de sangue espirrando, essas coisas assim, sabe? Não, É óbvio que não. Nem cabe, né? E a história, como os principais são jovens, adolescentes, né? Sim. De certa forma, tem que ter um olhar adolescente da situação, entendeu? Então você tem temas sérios ali no meio, só que a ótica deles é uma ótica de adolescente. Então, se fosse essa mesma história com o pessoal mais velho, as atitudes que eles iam tomar seriam outras, sabe? A reação que eles iam ter em certos momentos seriam outras, assim. Só que é só isso mesmo. Então é um livro. Diga. Isso daí é uma parada muito maneira. Porque tem muito livro, tem muito material, né? Que você vê que não é um adolescente, não é uma criança. É um adulto pequeno ali. Isso, exatamente, Ponto, parece até, sei lá, os personagens é tudo a Mafalda, sabe? Uhum, que a Mafalda, ela não é criança de verdade. Sim. Ela só tem o tamanho de uma. E você vê isso nos livros e assim, te tira da imersão. Tu olha e fala, pô, uma criança não faria isso. Um adolescente provavelmente não faria um negócio desse. Não desse jeito. Ó, tem uma... É legal isso. Tem uma cena aqui agora, que eu até lembrei, né? Envolto a isso daí. Que o principal, ele tá diante de uma figura de poder. E aí, quando eu escrevi, eu botei uma linguagem muito coloquial, beirando o desrespeito, sabe? E aí, enviei pra revisão e tudo mais, e o Caçado, quando me devolveu, ele pediu modificação, né? Ele pediu pra colocar algo mais formal, porque ele tá diante de uma figura de respeito, sabe? Aí eu falei, Caçado, assim, Caçado, o que acontece? Ele tá diante de uma figura de respeito pra um adulto na parte alta da cidade, não pra um adolescente da parte baixa, sabe? Então, para o Sidney, por mais que ele saiba que esse cara é importante, ele tá pouco se lixando, entendeu? Ele não vai tratar esse cara com a formalidade que você aprende a sair com a idade também, né? Como se portar em cada local, sabe? Então, assim, essa é uma passagem que se fosse um personagem adulto ali, ia tratar esse outro personagem de uma forma muito formal, sabe? Muito Entendi. formal. Puta, agora eu tô mais curioso que personagem que é. Tem muito NPC de Tormenta no livro? Deixa eu ver aqui. Cara, tem. Você. Não diz qual é, não. Você tem, não, eu não vou falar, não. Assim, Você não tem aqueles NPCs que são as grandes estrelas do cenário para os jogadores, não, sabe? Então, gente, não tem o Mestre Arsenal nessa então... não tem. Mas tu tem NPCs ali de Willa participando, entendeu? Opa, isso aí é maneiro, isso é interessante. Não é fundamental que a pessoa realmente leia o Reinado e o Atlas, não é. Mas eu acho que talvez quem lê pode acabar pegando alguns detalhes assim, sabe? Você leu o Crônicas 3 ou não? Li. Tu lembra do meu conto? Lembro. Então, o meu conto do Crônicas 3, quando eu fui escrever, eu peguei o Valkyria, né, o livro A Cidade Sobre a Deusa, li ele em detalhes, peguei muito detalhezinho ali e coloquei. E aí o Vini, depois ia falar comigo, né, é que o Vini que organizou os contos. Ele falou que uma das pessoas que avaliou meu conto falou assim pra ele, pô, essa pessoa aqui leu o Valkyria Sobre a Deusa de cabo a rabo. Tem muito detalhe aqui que só quem leu de verdade é aquilo lá que vai saber, sabe? E isso se expande também pro Willa, entendeu? Assim, quem não leu o Atlas ou o Reinado vai entender de boa. Mas quem leu vai ver que tem detalhezinhos ali que são até desnecessários de certa forma, sabe? Mas estão lá, sabe? Pra presentear justamente esse fã mais fervoroso, assim, no cenário, né? Então, pro cara que não conhece o cenário, ele vai se divertir pra caramba. Mas quem conhece vai... Tem um plus a mais ali, né? Tem uns detalhes a mais. Eu acho que vai até afunilando. Pra quem não leu, vai entender de boa. Pra quem leu o Tormenta 20, o livro básico, sabe? Vai pegar alguns detalhes. Pra quem leu o Atlas, vai pegar mais detalhes ainda. Pra quem leu tudo isso e o Antigo Reinado, vai pegar mais detalhes ainda, entendeu? Putz, cara. Cara, agora realmente eu tenho que ler.
Dá meu livro, cara. Eu quero ler. E fica o desafio aí, ó. Desafio montado aqui pra saber quem vai descobrir o detalhe que nenhum caçado percebeu. Fazer um bolão aí. Gente, tá lançado o desafio. Quem encontrar esse enigmazinho no meio ali, por favor, vem aqui nos comentários e fala, não importa o tempo depois que você ouviu esse podcast. Vem aqui e comenta que a gente vai querer saber. Cara, o que você tem pro futuro? Quais são seus próximos projetos? E a gente pode esperar mais alguma coisa no universo de Tormenta? Então, vamos lá, como diria Jack Stripador por parte, né? Em relação à Tormenta, pelo menos. Oficialmente, eu não tenho nada, né? Eu tô no aguardo de um novo convite, espero que tenha, né? Mas, assim, eu não sei. Eu tô fazendo um comentário aqui com uma visão que eu tenho de mercado, pelo menos. Uhum. Basicamente se vender bem, tiver boas avaliações, né? É capaz de me chamar para escrever um outro livro, eu imagino, né? Pela visão de mercado assim. Então eu peço aí, encarecidamente ao pessoal que lê, leu, gostou? Vai lá no Scooby, vai lá na Amazon, faz aquela avaliaçãozinha lá, dá 3, 4, 5 estrelas, o que for, sabe? Comenta, gostei muito de tal coisa, não sei o que. E dá aquela força que aumenta as minhas chances aí de retornar, né? Ao universo de Tormenta oficialmente. Mas assim, a minha vida não se resume à Tormenta, né? Pelo menos não a Tormenta oficialmente, obviamente. Sim. Aí, além disso, cara, eu tô escrevendo um livro nesse exato momento. Então tem coisa vindo aí. Tem coisa vindo aí. Que é um livro sobre pessoas com poderes no Rio de Janeiro, sabe? Um livro sobre isso, né? Vai ser... Isso é foda, isso é maneiro. Uma aventurona. Mas vai ser... Mas vai se passar no futuro? Não. Não, dias atuais. Sério? Fazendo um pequeno resumo aqui, ocorreu a Noite dos OVNIs lá em 86, se não me engano, né? Que é um fato real. Isso. E aí, nesse meu livro, quando ocorre esse fato, pessoas começam a despertar poderes aqui no nosso mundo, né? Depois disso. Sem nenhum motivo aparente, entendeu? E aí você tem um salto temporal por dias atuais. E o governo, ele cria instituições federais meio que para prender essa galera com poderes, né? Até elas se formarem pelo menos ali aos 18 anos. E a história começa aí, entendeu? Mas não é uma história de escolinha não, mais que pareça, tá? Vai ser... Não é um anime dos anos 2000. Pra quem é leitor de quadrinhos, assim, espere algo baseado nas minhas inspirações, que são os Novos Titãs lá do Wolfman do Pérez, sabe? O X-Men do John Byrne com o Claremont. É isso, é uma sucessão de aventuras frenéticas que vai envolver, ida pro espaço, ida pra outra dimensão, sabe? Caraca, é muito quadrinho mesmo, mané. É quadrinho puro, cara, isso daí, entendeu? É uma aventurona maluca, assim, quadrinho puro. Tá sendo produzido nesse momento, né? Daqui a 9 meses... Talvez sim, vamos ver, né? E esse é o livro que eu tô trabalhando, assim, no momento atual, sabe? Aí, vira e mexe, eu fui convidado para escrever um conto para uma revista aí que eu não posso falar ainda, mas eu vou escrever também, né? A vira e mexe tem esses convites assim, ou concurso que pode rolar, que eu também participo, né? Mas o meu trabalho atual realmente é esse livro aí. Então, galera, se vocês quiserem ficar por dentro do que o JV tá aprontando, tem que seguir ele nas redes sociais. Todas as redes sociais possíveis, segue ele lá. Porque vocês estão vendo que o cara é a máquina, né? É o Stephen King da Zona Oeste. Então, tipo isso. E também, assim, eu digo sempre o seguinte, cara. Quem tiver interesse em minha pessoa, sabe? Procure minhas obras na Amazon. Porque todas estão lá no Kindle Unlimited, né? Pra quem é assinante. E pra quem não é sempre bem baratinho. Os romances são R$ 9,90 e os contos são R$ 2,00, que é o preço mínimo que tem na Amazon, né? Eu acabo escrevendo coisas de vários estilos diferentes, sabe? Então eu tenho conto lá de ficção científica com ação, eu tenho conto de investigação sobrenatural, sabe? Tenho coisa de comédia, tenho fantasia medieval mais clássica mesmo assim como conto, né? Tenho 2 romances, entendeu? Então assim, agora tá vendo esse novo romance aí que é algo de meio super-herói, né? Assim, então eu não me limito por esse negócio de ficar só com um tipo de história não, sabe? Eu escrevo literalmente o que me dá na telha, eu escrevo. Ah, beleza. E assim, jogou JV Teixeira lá na Amazon, a pessoa encontra? Encontra tudo. Então, ó. Reforçando, pra quem tá escutando isso aqui no dia do lançamento, né, do podcast, e amanhã também, Desgarrado está disponível lá, 0800. Só chegar, pegar e poder ler. Pros ouvintes do Covil do Dragão que ouvem o episódio em dia, você vai ter 2 dias
pra ir lá resgatar resgatar o romance, né, o Desgarrados, e depois você conta pra gente qual é a tua opinião, o que você achou, e aproveita e confere lá o resto do material que o JV tá trazendo. Cara, eu preciso te agradecer muito por ter topado participar, por ter vindo aqui no podcast. A gente fica muito feliz. E deixa aí, cara, uma mensagem pros fãs de Tormenta e pros fãs do Covil do Dragão, por favor. Então, eu que agradeço, né, cara, o autoconvite que eu fiz, né? Não, que isso, as portas estão abertas, cara. Inclusive, o episódio de videogame tem que ter. Cara, você isso aí tem é só que estar com a gente aqui. Vamos chamar. Quando quiser, cara, eu sou arroz de podcast hoje em dia, né? Eu já tive podcast no passado, hoje em dia eu sou só arroz. O pessoal precisa de, tem um amigo meu que tem podcast de cinema, sempre que vai falar de animação ele me chama. Pô, não, eu falo de animação tal, eu vou, vamos, sabe? Aí tem outro que sempre vai falar de quadrinho e me chama, aí eu vou. Já vou, depois me passa os links dos episódios que tu aparece, eu coloco tudo na descrição. Vai deixar. Assim, né, primeiro de tudo, agradecer, né, por ter topado gravar para poder divulgar o livro e falar um pouquinho também do meu processo criativo. Sempre bom compartilhar, né, a ideia com o povo, sabe? Eu gosto muito mesmo disso. O pessoal lá também me procure no Instagram, principalmente, tá? Autor JV Teixeira, que é a rede assim que eu mais acesso para responder o pessoal e tudo mais. Pode falar comigo que em algum momento eu respondo. Não digo que é de pronto porque, né? Não tem como, a vida tem algo chamado vida que nos permite fazer isso, né? É isso aí. Então, primeiro recadinho para quem almeja escrever, ser escritor, produzir alguma coisa. Como eu já até falei nesse podcast mesmo, tem uma diferença entre você ser escritor e ser publicado por uma editora grande. São duas coisas bem diferentes, sabe? Então, se você quer ser escritor, se você quer contar a sua história, conte ela, sabe? Tu pode publicar de diversas formas diferentes, pode publicar, tem o Wattpad, tem a própria Amazon, tu pode criar um blog se quiser, ainda, caso exista blogs ainda, né? Mas assim, modo de você divulgar a sua história é o que não falta. E sempre tem alguém para ler, sabe? Isso é um fato. Às vezes a escrita é um processo meio solitário. E tem muita gente que quando acaba já quer aquela resposta do público em massa, entendeu? Só que às vezes vai ter uma pessoa que vai ler só o que tu escreveu e vai gostar, sabe? E talvez essa pessoa gostando já possa confortar o seu coração, pode saber, pô, legal, eu fiz um bom trabalho. Entende? Pô, isso é maneiro. O processo é criativo, mas no final, né, fica coletivo. Porque quem escreve é pra alguém ler, né, cara? Isso é foda. Isso é muito maneiro. Para os fãs de Tormenta, assim, aproveitem o livro, espero que gostem muito do livro, né? Que quem gosta de jogar no cenário de arte, eu espero que possam se aproveitar ou de uma descrição que eu tenha feito aqui para levar para sua mesa, sabe? Ou de repente pegar algum inimigo aqui para levar para mesa, entendeu? Eu espero que possa acrescentar alguma coisa à sua narrativa. Para quem gosta de ler apenas, né? Espero que tenha uma boa diversão na leitura de Arthur de Unwilla. Eu tenho uma política pessoal, que tudo que eu escrevo, eu penso muito em fazer algo numa vibe de sessão da tarde. Daquela boa sessão da tarde, sabe? Que é um filme divertido do começo ao fim, né? Pra pessoa terminar, tem emoções no caminho e termina com aquele sorriso no rosto, né? Tudo bem que hoje em dia sessão da tarde é só filme de cachorro. Mas quando eu era mais novo, não, né? Quando eu era mais novo era muito filme de aventura, assim, que eu adorava. Ficar de tardinha ali. Jumanji, assisti tanto. Também, exatamente, né? E assim, e agora misturando, né? Pra galera que é escritora e também gosta de Tormenta e tem essa ambição de lançar um livro pela própria Jambô, né? Como eu disse antes, cara, talvez pense um pouco mais baixo, sabe? Tem a iniciativa T20, publica lá, né? Se chamar a atenção lá, pode ser que a Jambô, né, goste e acabe te pegando também, sabe? Mas assim, você tem que alinhar a sua expectativa com a realidade também, né? Pra tu não ficar decepcionado. É isso aí. Então, gente, é isso. JV, muito obrigado mesmo. E eu vou deixar aqui os recados finais do podcast. Pra gente pedir pra você compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas que você puder. Porque vocês sabem o que acontece quando vocês não compartilham. O Dragão Maldição, ele é implacável e ele vai causar o caos na sua vida. Segue a gente no Instagram, no Twitter, no Blue Sky, que eu tenho passado mais tempo lá do que eu gostaria. Então dá um confere lá no podcast da gente. Vai no Spotify e dê uma avaliação verdadeira, de preferência 5 estrelinhas, já que não custa nada. E é isso. Então, pessoal,
é hora que a gente dá tchau. João, dá tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Falou. Falou, minha gente. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Sentiram saudade de mim? Eu espero que não. Estou de volta aqui, o dragão maldição, que aprendeu a rimar. Olha só, vamos ver no que vai dar. Você, seu aventureiro safado, que invadiu o covil sem ser chamado. Você vai receber a maldição, porque o dragão tá aqui pra te ver, seu safadinho, seu biltre. Você, essa semana, que não compartilhar, que não seguir. Você conhece a rede social? Conhece? Já ouviu falar de Instagram? Já ouviu falar de Blue Sky, Threads? Já ouviu falar do falecido Twitter, que descansa em paz? Não ouviu falar? Então você deveria ter ouvido falar. Se você tá ouvindo isso aqui, você já conhece. Não mente pra mim! Não mente pra mim! Você que não seguia @CovildUDragão, você tá ferrado. Você vai se ver na minha mão. Você vai desenvolver a gripe do dragão. E a gripe do dragão. E a gripe do dragão, ela pega você de montão. O seu cachorro vai cagar na sua mesa. O gato vai mijar na sua cama. Olha, o Ed falou. O famigerado dragão negro falou. Gato sabe mijar na cama. Você não vai querer isso. Você sabe muito bem como evitar. Você tem que seguir lá na arrobinha que eu acabei de falar. Você lembra? Vou te lembrar. CovildUDragão. Não se esqueça. Você também tem que compartilhar. Aventureiro, chega aqui comigo. Você tem algum aliado, com certeza, na sua vida. Sua vida é miserável, você tem algum aliado. Então, compartilha com esse aliado. Manda ele ouvir. Convence ele de ouvir. Você tem a obrigação. Senão você vai dormir e acordar com torcicola. Tô avisando. Torcicola vai te pegar se você não convencer um aliado seu de ouvir. Você também pode tentar fazer mais difícil ainda. Você, devoto de Valcária, pode tentar o desafio de convencer um inimigo seu a ouvir o covil do dragão. Se você, devoto de Valcária, não tentar uma coisa dessa, você vai tropeçar na calçada, na frente do crush. Que mico você vai pagar? Você vai comprar uvas azedas. Não vai salvar uma. Não vai salvar uma. Você que precisa dormir a noite inteira, ter um bom descanso, nessa noite você vai ter uma caganeira. Uma caganeira, ninguém merece uma caganeira. Mas você merece, se não compartilhar o covil, se não curtir as postagens, se não fizer seus aliados ouvirem. Você, aventureiro safado, ladrão de tesouros, eu tô de olho em você. O dragão aleatório mandou avisar. A maldição personalizada. Seus dados essa semana só vão tirar um. Você vai precisar do 20? Sinto muito, você vai tirar 1. Você vai precisar tirar 5 ou mais pra passar? Você vai tirar 1. Porque você merece. Você só vai se salvar disso se compartilhar esse episódio que dá um trabalho danado pra fazer. Ouça-me bem. Guarde e confie que eu vou voltar. Tchau. Oi não, tchau. Este podcast foi editado por Ricardo Silva.